Olá pessoal, vamos resolver agora o exercício 8 do capítulo 2 do Halliday. A figura mostra uma situação no qual muitas pessoas tentam escapar por uma porta de emergência que está trancada. As pessoas se aproximam da porta a uma velocidade de 3,5 metros por segundo e tem 0,25 metros de espessura, então as pessoas têm esse tamanho, tá? Essa largura. E estão separados por uma distância de 1,75 metros. A figura aqui indica, ó, uma pessoa tem a determinada largura e a distância entre elas. Qual é a taxa média? Aqui a situação inteira é igual a zero, né? Qual é a taxa média de aumento da camada de pessoas que se comprimem contra a porta? Em que instante a espessura da camada chega a 5 metros? As respostas mostram com que rapidez uma situação desse tipo pode colocar em risco a vida das pessoas. Então é o seguinte, é interessante que esse capítulo ele inicia com exercícios um pouco mais sofisticados, digamos assim, né? Que tem que pensar um pouquinho, visualizar o esquema, etc. É bem diferente do comum. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, para ficar bem claro, eu vou fazer um esboço aqui, ó. É aquilo que eu falei, né? Quando você está perdido no enunciado, a melhor coisa que você faz é um esboço da situação, tá bom? Sempre faça isso, que vai te facilitar a vida. Eu vou fazer um esquema assim, ó, antes. E que a gente tem, né? Em t igual a zero, que é... Eu vou desenhar essa situação de lado, de vez de cima, tá? Então, o que acontece? A pessoa está numa distância L, ó, Lzão, tá? E ela tem uma espessura D, tá? Então, ó, uma pessoa de espessura D. É que eu sou bom desenhista, hein? Pô, até cabelo aqui, ó. Ok? Então, essa é a espessura da pessoa. Aí depois, tenho mais um Lzão. E aí outra pessoa de espessura D, tá? Então aqui, ó, outra pessoa de espessura D. E aí vem aquelas ideias, né? Quando a gente fala em física, pessoal, a gente quer fazer modelagem. Então vamos imaginar que para ficar mais fácil, como se fosse pacote aqui assim, ó, tá? Ó. Porque o que acontece? Depois esse pacotinho aqui azul que eu coloquei em azul vai andar para cá e vai ocupar um espaço. Aí esse pacotinho depois vai chegar aqui e também vai ocupar um espaço. Então a gente vai somando os pacotinhos. Essa é a ideia do exercício, tá? Então o que vai acontecer depois, ó? Depois a gente vai precisar fazer esse desenho para entender as contas. Tenho aqui, ó, vou desenhar a mesma situação. Aí. Então o que acontece? Esse pacotinho vai andar essa distância L. Quando andou a distância L, não tem mais para onde ir, a porta está travada. Que é essa situação de emergência, é isso que a gente quer calcular. Ó. Então aqui que vai acontecer? Ó, a gente vai ter um pacotinho de tamanho D. E aí, depois a gente tem aqui uma distância L. Deixa eu colocar igual no outro aqui. Ó. Então a gente vai ter D aqui, L, porque a distância entre as pessoas continua sendo L, né? Aí depois tem outra pessoa aqui, tá? Então basicamente o que a gente fez é isso aqui, ó. A porta ficou travada com o pacotinho e o outro pacotinho, que é a pessoa, tá aqui, ó. Tá? Ó. Aqui tá a pessoa travada. E aqui tá outra pessoa travada. Ah, essa não, perdão. Essa tá ainda vai poder percorrer L aqui. Então você concorda comigo que o que aconteceu, vamos pensar no antes e no depois, para entender o que está acontecendo. Aqui está a física, pessoal. A física está aqui, tá? Que é a modelagem, porque é através da modelagem que você vai entender os problemas. Então, ó, andou daqui para cá. Você concorda que o tempo que ela demorou para vir daqui até aqui, você pode pensar que é o tempo que demora para esse pacote fechar aqui. Ou seja, o que eu estou dizendo é, essa distância D
aqui, que travou, como se fosse um pacote aqui, levou quanto tempo para ser construída? O tempo que a pessoa demorou para deslocar daqui até aqui, tá? Então, quando ele está falando assim, ó, qual é a taxa média de aumento da camada de pessoas? É isso que ele está perguntando, de quanto esse pacotinho aumenta. Então, basta a gente pensar o seguinte, ó. Vamos pensar na pessoa. Na pessoa. O que eu tenho? O tempo que ela demora para vir daqui até aqui, ó. Eu sei que ΔT é ΔS dividido por V, né? Ou seja, V é ΔS por ΔT, eu só inverti aqui. Ela demorou o que para percorrer? O L, né? Vou até escrever aqui, ó. Vai ficar L sobre a velocidade da pessoa que ele deu aqui, ó. Vs. Então, se a gente fizer essa conta aqui, ó, vai ser L, que é 1,75 metros, dividido pela velocidade da pessoa, que é 3,5. Então, ela demorou, fazendo essa continha aqui, meio segundo. Meio segundo. Então, é nesse meio segundo que se formou esse primeiro pacote. Então, como é que eu vou chamar? Ele pediu para chamar de camada. Então, eu vou chamar de camada. Então, com quanto tempo as camadas estão se formando? As camadas. Basta você pensar o seguinte: ele quer saber a taxa com que a camada está se formando. Então, ó, velocidade da camada é o tamanho da camada, vou chamar de ΔX para diferenciar um pouco, dividido pelo tempo que demora para a camada ser construída. Qual é o tamanho da camada? É o D. E o tempo? O tempo a gente já obteve, é o mesmo tempo que a pessoa demorou para vir até aqui, desse ponto até esse ponto. Então fica a distância D, que é, aqui ele deu, ó, 0,25 metros. 0,25 metros dividido pelo tempo, que é esse aqui, ó, que é o meio. Então fica meio, 0,25 dividido por 0,5 dá meio, tá? 0,25 metros por segundo. Então, é meio metro a cada segundo de pacote aqui, digamos assim, de travamento da porta. É bem legal esse exercício, né? Sem o desenho, acho que é meio complicado de entender. Aí o item B é bem mais fácil. Em que instante a espessura da camada chega a 5 metros? Se você tem a rapidez com que a camada vai surgindo, né? Basta se pensar, a velocidade da camada é ΔX dividido por ΔT. Deixa eu chamar de ΔX só para diferenciar um pouco. A velocidade da camada é meio, que está aumentando constantemente, da mesma forma. Aí você quer saber quanto tempo leva para aumentar em 5 metros. Então esse é o delta. Vou descobrir o ΔT. Então o ΔT fica 5 dividido por meio. Ou seja, o tempo que demora para aumentar 5 metros de camada aí são 10 segundos. Perfeito? É isso. Um exercício bem legal, interessante. Assim, eu gostei de resolver ele, porque eu tive que pensar um pouquinho. Mas fazendo desenho, sai de boa. É importante esse tipo de exercício para você ter a sacada de que os desenhos são muito importantes, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, escreva aqui no comentário. Abraços e até mais. E se esse exercício te ajudou, deixa o like aqui.